Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, antes de a gente ver a dica de Silviomar Ramos, desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha sempre desperto, eu quero fazer uma introdução do assunto. Vocês que acompanham o canal já sabem muito bem e não precisariam dessa introdução, mas as pessoas que chegaram agora, e graças a Deus tem chegado bastante novos inscritos, e sejam bem-vindos meus irmãos. Eu peço que você preste muita atenção, e você que já é inscrito no canal, já está desperto, fique atento, porque vai reforçar o que você já sabe. Os políticos nos dizem que o nosso país está quebrado e que não tem dinheiro. Isso só acontece por causa da submissão que eles, os nossos líderes, têm aos interesses estrangeiros. Nós estamos sendo de fato uma colônia pela submissão deles, que é possível graças à corrupção, que mantém de fato esse gigante de joelhos. Para quem ainda não acredita nisso ou acha estranho, mas Davi de fato não tem dinheiro. Eu quero que você preste atenção e você vai ver uma coisa em comum. Vários presidentes, como Michel Temer, Fernando Henrique, o próprio Lula, dizendo que o Brasil, os estados estão quebrados, e cada um que fala de uma maneira como se não tivesse mais solução. Preste muita atenção nisso, meu irmão. E já já a gente explica e segue com a matéria. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o Brasil está quebrado e ele não consegue fazer nada. Foi mais uma declaração polêmica e sem embasamento que se soube. No evento aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer afirmou que sem a reforma fiscal o Brasil vai à falência. Ele também voltou a defender as reformas trabalhista, previdenciária e do ensino médio. Então, o Estado está falido, a União. Os estados estão todos quebrados. Rio de Janeiro tem um déficit de 20 bilhões. São Paulo tem um déficit de 16 bilhões. Minas Gerais tem um déficit de 14 bilhões. E o restante vai daí para mais. Eles não vão conseguir pagar 13º, não vão conseguir pagar salário. E só tem uma solução. Cortar benefício de quem? Do povo mais pobre. O país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo lulopetismo. E essa crise que aí está, que como disse o governador Alckmin, vai custar caro ao povo brasileiro. 6, 7 anos, quando eu, aposentado, for ao governo para receber o meu cartão, o governo não terá dinheiro para pagar. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada. Se a população soubesse realmente o que se passa, soubesse tudo que foi dito aqui, haveria uma convulsão imediatamente. Só isso, eles não conseguiriam se manter no poder. Eles só se mantêm no poder porque mentem, continue gravando, mentem. É fundamental que a população tome consciência de uma vez, que ela está sendo enganada. Mas enganada com um sorriso falso, de maneira subrepetícia. Como se todos nós, na Câmara, estivéssemos em um vale acolto de pascácios. E bom, para o português mais simples, é um refúgio de imbecis. Parem, os senhores governistas, de pensar que somos todos idiotas. As forças terríveis não vão tirar os seus. As forças não são tão ocultas, elas são claras. As forças são o capital internacional, alienígena, e aqueles vilões, aqueles inimigos da pátria, que deles são aqui dentro representantes. Essas são as forças ocultas. Não há dúvida quanto a isso, não estão tão ocultas. Estão em todos os lugares. A gente vê uma empresa nacional por trás há apenas um testa de ferro ali, por trás há um capital alienígena. Não é bem claro. E é justamente esse capital alienígena que vem do Deep State, meus irmãos, que é o estado das sombras. Eles é que realmente decidem tudo que é importante no Brasil, através das nossas marionetes, que são sim eleitas pelo voto do povo. No mínimo, por mais que a pessoa tenha chegado agora e ainda não esteja totalmente desperta, eu creio que essa introdução que a gente fez aqui, simples até, serve para pelo menos deixar uma interrogação na cabeça dessa pessoa. Como é que pode políticos de épocas diferentes, que são declaradamente muitas vezes inimigos, fazerem exatamente a mesma coisa, alegarem a mesma coisa? Engraçado é que nenhum deles vem dizer que o país está quebrado antes de se elegerem. Mais engraçado ainda é que o Brasil, se está quebrado, se é um país falido, como eles querem fazer você entender, meu irmão, que é justamente para você continuar trabalhando como uma mula, mesmo aqui sendo uma terra onde tudo que se planta dá, temos diversos tipos de alimentos, não sofremos aqui com nenhuma catástrofe climática, como até a própria mídia tenta inventar, e mesmo assim, ao contrário de outros países que têm invernos, por exemplo,
muito severos, as pessoas têm que estocar alimentos, sob o risco, inclusive, de passar fome, porque quando pega mesmo as épocas do ano, não dá, não tem como plantar. Aqui no Brasil não, você tem tudo praticamente o ano todo. Então não tem motivo para dizer que, olha, o país está em crise, porque nós não temos crise. A crise é causada pelo sistema internacional que manda aqui no Brasil. E a prova que tudo que esses políticos falam é mentira, meus irmãos, é que a alegação que o país está falido fosse real, eles deveriam dar o exemplo e diminuir o número de parlamentar, diminuir salário, diminuir regalias. Tem coisas como o plano de saúde mesmo, que você se elege uma vez para um deputado e você tem pelo resto da vida, meus irmãos. São coisas absurdas, coisas que só no Brasil mesmo. Eles mesmos julgam, como a gente vê aí, os aumentos de salário abusivo. Não, nós vamos aumentar aqui nosso próprio salário, vamos aumentar do judiciário. Como é que pode uma coisa dessa? A democracia só existe para eleger eles. Essas coisas quem deveriam escolher, deveria ir para a votação pro povo. Olha, a gente quer aumento aqui. Pergunta ao nosso patrão, que é o povo, se ele aceita isso. Mas não. E ainda não bastasse esse dinheiro que eles ganham, eles ainda se vendem. Eu já questionei aqui como é que o povo aceita, por exemplo, que um presidente, ele no máximo consegue ficar naquela cadeira por 8 anos e o cara faz acordo para 20, 50 anos. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que isso pode ser legal? Outra coisa absurda é essa blindagem que eles têm, que você não pode investigar, principalmente se for um presidente. O presidente só pode ser investigado se for autorizado pela PGR. Aí o presidente vai e coloca uma pessoa que não vai investigar ele. Foi o que o Bolsonaro fez, por exemplo, agora, colocando um petista na PGR. E aí você começa vendo os absurdos desses caras que todos, a maioria deles, eram falidos antes de entrar na política. E assim que entraram, parece que baixou o espírito do maior empresário do mundo neles. Os caras passam a vida toda ralando, não tem nada. Aí entra pra política, começa a multiplicar o seu patrimônio de uma forma jamais vista antes. Sendo que o salário deles, declarado, não cobre tudo isso. E como é que pode uma coisa dessa? Então o povo se ilude porque quer, meus irmãos. O Guedes, por exemplo, que é a matéria que a gente vai ver agora, isso aqui já adianta que não vai dar nada pra ele. Na Isto É, diz o seguinte, ó: Paulo Guedes tem offshore milionário em paraíso fiscal, revela consórcio jornalístico. Esse consórcio jornalístico, meus irmãos, é um consórcio internacional, né, como se fosse uma união ali, uma liga da justiça de jornalistas, que eles são investigativos, é conhecido pela sigla ICIJ e reúne mais ou menos 600 repórteres de 151 veículos em 117 países e territórios. Entre eles está aqui o site Poder 360, o Metrópolis. E esses caras, vocês sabem, eles só vão pra cima daqueles que interessam. E esses caras, meus irmãos, também não dá pra confiar, entende? O que eles estão dizendo aqui não é uma mentira. De fato, o Paulo Guedes tem isso aqui. Por isso mesmo é que ele é tão a favor da desvalorização da nossa moeda. Ele já deixou isso bem claro, disse que era uma farra danada, que era empregada viajando pra Disney quando o dólar era 2,70, que isso tinha que acabar, né? Já expliquei os motivos, inclusive, de dar essa declaração. E aqui tá aparecendo também os motivos financeiros. A quantia que Guedes tem nessa empresa e não poderia ter, não poderia fazer parte dela, porque estando ele numa função, principalmente como a da economia, né, num alto cargo do governo, ele tem acesso a informações sigilosas e pode, é claro, usar isso para o seu próprio benefício. Ele tem esse offshore aí desde 2014 e a lei que proíbe só foi feita em 2019. Então, resumindo aqui, para que você não crie falsas esperanças, o máximo que pode acontecer com ele é ele receber uma notificação ou uma recomendação para que seja demitido do cargo. Então eu já não espero que vá acontecer muita coisa aí não, meus irmãos, porque o Brasil é isso. Infelizmente as pessoas, elas estão sendo induzidas ainda mais a se tornarem militantes. O PT fez isso com a CUT. Inclusive fizeram uma manifestação agora, passaram vergonha, foi ridículo, foi patético. Mas com a chegada da internet, eles agora estão conseguindo fazer isso nas plataformas digitais. Então tem cabos eleitorais disfarçados de jornalistas, tem influenciador pago para dar sempre as suas opiniões em favor de A ou B, sempre vendo o lado positivo de cada coisa. São milhares de coisas, então o povo está mais perdido do que antes das informações. Estamos sendo induzidos a ficar no lado A ou B, colocando a culpa em um e outro, nesses roubos, que comparado ao que a gente pede oficialmente, o que é legalizado, os contratos que a gente assina, a forma que a gente negocia as nossas mercadorias, deixando eles lá fora dizerem o quanto vão pagar e o quanto vale a nossa moeda, todo esse roubo que tem, por exemplo, numa Petrobras, Mensalão e etc., perto dessas negociatas que são feitas, é mesada de trombadinha. Enéas passou a vida tentando explicar isso, mas quem entende, meus irmãos? Quem entende isso? O povo escuta falar em roubo, com pouca instrução e muita manipulação, fica revoltado e não quer saber de mais nada, acha que é aquele, o problema é só resolver e tá tudo feito. E não é assim. Todos esses caras são farinha do mesmo saco. Para você ter uma noção, eu vou colocar aqui um trechinho do Bolsonaro querendo tirar ainda mais direito do trabalhador. E
E por mais que você tenha a sua empresa, por mais que você não trabalhe para ninguém, você pode dizer, não, mas isso é bom mesmo, eu como empreendedor, eu acho o salário alto. Só que se você diminui o poder aquisitivo do pobre, é ele que é o seu cliente. Eu não sei que marca, eu não sei que serviço você oferece, mas o rico ele sempre prefere as coisas lá de fora. Pode ter certeza disso, o teu consumidor é o pobre. Então quando você é a favor da diminuição do salário dele, você está querendo que o seu cliente tenha menos dinheiro no bolso para comprar a tua mercadoria, o teu serviço, o teu produto. Então a classe média principalmente ela tem que deixar de ser gado. Ela tem que entender o que os outros países de primeiro mundo já entenderam. Nós só teremos segurança, nós só teremos de fato saúde quando o pobre comer bem, quando o pobre viver bem. Aí sim teremos um país melhor. Então fique aí com a declaração do Bolsonaro, que eu não vou nem comentar, que eu já falei aqui tanto dos direitos trabalhistas, porque o modo operante dos caras é o mesmo. Não importa qual é o presidente, se ele é de esquerda, se é de direita, se é de centro. A ideia deles é essa: eu implemento o caos, com o caos implementado eles vão permitir que eu faça coisas que antes não aceitariam. Então numa situação difícil como está no Brasil, aí eles vêm com mais propostas. Então tá aí, mais uma proposta descabida. Escute. Bolsonaro está se consagrando como inimigo público número 1 do trabalhador. Além da reforma previdenciária, que pode transformar o país numa pátria de miseráveis, ele tenta emplacar medida provisória que fere ainda mais o direito trabalhista. Veja na reportagem de João Miyagi. O novo ataque às leis trabalhistas vem em forma de medida provisória do governo Bolsonaro. Deputados federais inseriram artigos que retiram direitos e atacam a CLT. Um dos destaques negativos é que domingos e feriados serão dias normais para as 78 categorias profissionais. Tornou o domingo um dia de trabalho normal. Então todo mundo trabalha em TV, rádio, que ganhava dobrado, ganhava mais uma folga, foi obrigado a ganhar, porque obrigado a ter uma folga semanal, né? Mas aquelas horas extras que o pessoal ganhava quem trabalhava no domingo, acabou. Vai acabar se ela for aprovada do jeito que aprovou. Então ela ampliou na área do comércio, que é um absurdo. Lamentável, meus irmãos. Enfim, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, lembrando que tá rolando o nosso sorteio aí do Astra Cristine. Tem 2 produtos que você, ao adquirir um ou outro, você pode concorrer gratuitamente ao sorteio do carro ou do dinheiro, se você quiser, que são 25 mil reais, que eu tenho certeza que é aquele empurrãozinho que muitos estão precisando, tá certo, irmãos? É só entre nós mesmo aqui, não tem muitas pessoas participando, então é mais chance para você ganhar. Enfim, eu vou ficando por aqui, o link vai estar aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Vou ficando por aqui, um abraço e tamo junto.